Questão 19, pessoal. O que que diz aqui na questão 19? Um caminhão dos Correios percorre um trajeto entre duas cidades, mantendo uma proporção de 4 horas de viagem para cada 240 quilômetros percorrido. Se o trajeto total entre as duas cidades é de 360 quilômetros, assinale a alternativa que apresenta o tempo necessário para concluir a entrega. Ele quer saber o tempo para concluir esses 360 quilômetros. E aí gerou alguma dúvida em relação a essa palavra concluir. Quando ele fala concluir, mas só que aqui, ó, no início ele fala sobre a razão, ele fala mantendo uma proporção de 4 horas de viagem para cada 240 quilômetros percorridos. Mas ele não está dizendo que já foi percorrido 240 quilômetros. Não, não é isso. Né? Não está dizendo, não está escrito isso no texto. Tá o quê? Ele está te mostrando a proporção, que é de 4 horas para cada 240 quilômetros percorridos, tá? E aí, no final, ele pede o quê? Para concluir tudo, eu vou ter que ter um total de tempo para o total do trajeto, o deslocamento percorrido, que o total é de 360 quilômetros, tá? Então, tem algumas pessoas que preferem jogar na fórmula da velocidade média, né? O que que é a velocidade média? É uma razão que compara espaço percorrido pelo tempo, delta S pelo delta T, utilizado lá muito na física, né? Essa fórmula matemática. Porém, aqui eu vou fazer com vocês uma regra de três simples, direto, né? Então, aqui eu vou colocar uma coluna para a distância em quilômetros e uma coluna para horas, tá? Então, a primeira informação que ele deu para a gente, que é essa proporção aqui. 4 horas de viagem para 240 quilômetros. Então, vou colocar aqui. Como eu coloquei o quilômetro para frente, eu vou colocar aqui, ó. 240 quilômetros em 4 horas. E em 360 quilômetros, pessoal, que é o total, vai percorrer quantas horas? Pronto. Montei a regra de três simples, e é uma regra de três simples e direto, né? Por quê? Se aumentar aqui a quantidade de quilômetros que eu vou andar, vai aumentar a quantidade de horas. Então, aqui nós temos grandezas diretamente proporcionais. E grandezas diretamente proporcionais, a gente faz um x aqui no meio, multiplica cruzado, tá? Só que eu vou ensinar uma coisa aqui para vocês. Que aí ficaria, ó, 240x igual a 4 vezes 360. Mas a gente pode, numa proporção, antes de jogar lá na nossa fração, na nossa equação, eu posso simplificar aqui os que estão na mesma coluna. Por exemplo, 240 e 360. Eu consigo cortar esses dois zeros aqui, então já fica menor, fica 24 para 36, tá? E o 24 com o 36, eu ainda consigo simplificar, dividindo para 4 o 24 e dividindo para 4 o 36. Quanto é 24 dividido para 4? Vai ficar 6. 36 dividido para 4 vai ficar 9, né? Então, eu posso fazer isso, simplificar aqui antes de ir para a nossa razão. Então, ficou assim, tá? E desse lado aqui ficou o 4x, não dá para simplificar, tá? Se quiser, já põe a fração. E aí, como é uma regra de 3 diretamente proporcional, multiplica cruzado. Então, vai ficar 6 vezes x, vou colocar para cá. 6 vezes x igual a 4 vezes 9. Ó, 4 e 9 está se apontando aqui. 4 vezes 9 dá 36. O 6 que está multiplicando vai passar dividindo. 36 dividido para 6. A quantidade de horas aqui é 6 horas, que é o trajeto todo. Para concluir todo o trajeto, vai levar 6 horas, tá bom? Mas nada te impede de fazer direto aqui sem simplificar. Ficaria assim, 240x igual 4 vezes o 360. É porque eu gosto de simplificar, eu acho mais fácil e ganha mais tempo. Lados opostos da igualdade, a gente pode simplificar os que estão na mesma linha, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Desde que seja somente multiplicações aqui, tá, pessoal? Se tiver adição aqui, não dá. Então, tu faria isso. Multiplicaria o 4 vezes 36, vai dar um número grandão, depois passaria 240 para lá, vai dar o mesmo resultado de 6 horas, só que vai dar número maior. Eu gosto de simplificar, tá? Se tu não gosta, vai fazer desse jeito aqui, sem simplificar, vai ficar com um número maior,
mas vai chegar no mesmo resultado. Beleza? Tá tranquilo? E aí, pessoal, se eu estou te ajudando, já deixa o like aqui. Compartilha muito para ajudar o trabalho da professora, para divulgar, incentivar, né, a professora a trazer muito mais conteúdos como esse para vocês, de concurso público, tá bom? Então, a gente vai se ajudar. Ajude quem te ajuda. Estou aqui para ajudar vocês. Se puder, deixa o like e compartilha.